Garopaba, 19 horas, 3 minutos. O primeiro podcast ao vivo da cidade. A sexta edição do Mais Garopaba traz, nesta quinta-feira, 24 de agosto, dia histórico para o Brasil. A gente vai lembrar desse dia histórico, maravilhoso. Teremos aqui os coreógrafos da Companhia Atitude, Agna Miller e Rogério Ribeiro, que vão falar sobre a turnê estadual do espetáculo Abaddon, que vai ser apresentado na Praça Central do domingo. Para quem não sabe, tem muita gente de todo o Brasil nos vendo hoje, e de fora do Brasil, inclusive. A Companhia Atitude é conceituada hoje no país inteiro, na América Latina. Garopaba é um dos polos, do terceiro polo de dança de Santa Catarina, que não é pouco. O primeiro é o Bolshoi de Joinville, só para ter uma ideia. O programa tem ainda a participação de representantes da Associação do Centro Histórico, o vereador Guto Chaves, neto do seu Gugu, nomeando então os antigos aqui, a advogada Alexandra Amabilia, filha do seu Quincas. A entidade promove um piquenique no coração da antiga armação de São Joaquim da Garopaba neste sábado. A gente vai conversar sobre isso e sobre a atividade da associação. Teremos também a presença do professor de História e escritor Viegas Fernandes da Costa, também colunista dos mais lidos do Mais Garopaba, com quem falaremos sobre aspectos da história de Garopaba, que ele já levantou, inclusive, como o valor de seus sítios arqueológicos, além da sua contribuição com o jornal. E a sua interação e integração com a cidade, ele que vem de Blumenau, uma zona completamente diferente, um lugar muito diferente daqui. E a gente já tem aqui na mesa a presença da doutora Alexandra, advogada, filha do seu Quincas, então, né? Neta, sobrinha do seu Ruth, aí dá para fazer uma lista de nomes. E aí vamos também ao Guto Chaves, vereador eleito na última eleição, que é nascido e vivido aqui no Centro Histórico, apesar de não estar nesse momento morando aqui. Mas é neto do seu Gugu, né, que também é uma figura histórica da cidade, uma figura histórica aqui desse nicho. Estamos bem no coraçãozinho. Aqui está a igreja do Centro Histórico, aqui está o Centro Histórico um pouco mais ampliado. A gente vive por aqui, mais ou menos, pessoal. Bem ruim. É como viver no cartão postal, né? Bem ruim. Não tem problema. Ainda bem que o programa é informal, porque quando cai cenário a gente tem que segurar sozinho aqui, né? Bom, obrigado pela presença, Guto. Obrigado, Alexandra. Como é que vai ser o piquenique? Vamos contar um pouco essa história aí, pessoal. Tem gente de Garopaba nos assistindo, tem gente do Brasil inteiro e tem gente ao redor do mundo aí, acompanhando a gente. O piquenique, a associação está promovendo o piquenique para tentar unir a comunidade, né, o usufruir o benefício da praça e do centro histórico, tentar apresentar o centro histórico para os moradores da região. Como vai funcionar? A gente vai convidar as pessoas a comparecerem conosco e cada um ser responsável pelo seu alimento, pela sua bebida, né, para compartilhar o espaço, ou seja, a gente compartilhar aquele momento do piquenique em comunidade, né? Mas cada um fica responsável pelos seus alimentos, pelas suas bebidas. Não há né? comércio, então? Não há comércio. Cada um leva o que vai consumir, mas e a gente faz o Vamos dar compartilhamento então. do espaço. O chimarrão estaria no lugar certo, então. Tá a gente bom. faz o compartilhamento do espaço e todos juntos ali no ambiente. Né? A previsão de algum papo centralizado, alguém dando palestra, coisa assim? Não. Todo mundo, cada um na sua, mas confraternizando. Confraternizando, isso mesmo. É isso? Em conjunto, Essa não é a primeira atividade da associação. A associação foi reativada há pouco tempo, né? 2 anos atrás. Assim, boa noite, Sérgio. Boa noite, Alessandra, a todos aqui presentes. O intuito maior da associação hoje, num primeiro momento, é trabalhar mais para a comunidade. A gente precisa inteirar a comunidade para depois a gente passar para os aspectos históricos. Isso é um programa de longo prazo. Não é fácil da gente incluir essas pessoas nesse contexto histórico, que não é fácil. Aí eu vou deixar isso aí para os profissionais, né, da área. Mas nesse primeiro momento, o que a gente está pensando? Em fazer como que as pessoas do centro histórico, principalmente, se façam incluídas na associação para poder participar das atividades que a gente está elaborando no momento, começando agora com um piquenique na praça, e nós temos inúmeros outros eventos já programados que nós estaremos divulgando logo mais. Mas também eu não posso deixar aqui de falar, Sérgio,
da nossa associação. Perfeito. Ela é uma associação que há um tempo É atrás... isso, vamos ampliar o assunto, né, para o pessoal conhecer um pouco a associação e os objetivos dela, claro, tranquilo. Claro, a associação, um tempo atrás, ela... Depois fala um pouco mais alto, tá? A associação, um tempo atrás, antes de 2012, ela já tinha sido dado início, mas ela não teve um avanço. E lá em meados de 2012, eu recebi o convite para participar da associação, para a gente fazer uma fundação da associação do Centro Histórico com documentação, estatuto, ata, CNPJ, como uma entidade mesmo. Estruturada. E desde então a gente vem se aperfeiçoando, porque não é fácil também manter uma associação, porque são inúmeros documentos que se precisam fazer. E naquele tempo, lá em 2012, eu fui convidado e eu fui eleito presidente por 2 anos seguidos, no qual a gente tínhamos apenas 12 membros. E então a gente conseguiu associar mais, que hoje fazem parte mais ou menos uns 20, no qual você também faz parte. E desde então a gente vem tentando fazer um trabalho de conscientização das pessoas que moram no centro histórico para a questão histórica e para a questão de comunidade. Lixo, questão básica, né, do dia a dia. Infraestrutura. E isso não é fácil, é complicado, porque as pessoas também não vêm de encontro e muitas vezes não ajudam. E a gente precisa resgatar esse contato com os moradores do centro histórico. Esse, a princípio, neste momento, é o nosso maior objetivo. Até os anos 70 o pessoal morava era no centro histórico, só existia o centro histórico praticamente. Né? E um dos objetivos é trazer o pessoal do centro histórico para se associarem juntos, também, né? Para o associativismo dentro do grupo para poder E tem muita batalha ali lá, né? Por exemplo, os paralelepípedos têm uma distância muito grande quando foram recolocados. Foi plantado já o saneamento, né? E tudo aqui, as galerias de esgoto, maravilha, parabéns para quem fez, né? Claro. Que bom, mas na hora da empresa recolocar os paralelepípedos históricos, eu acho que não podem estão tombados, né? De certa forma, por estarem na volta da igreja, e eles recolocaram os intervalos incríveis, assim, que estão desmoronando de novo como estava antes, né? Tem vários problemas assim, né? Isso inclusive já foi informado na prefeitura, né? Eles ficaram de fazer um levantamento para ver a forma que vai ser feita essa recuperação. Como cobrar da empresa para fazer direito. Né? Já foi feito esse primeiro contato junto à prefeitura. Passa caminhão muito pesado aqui, não deveria mais. Sérgio, assim, tem que fazer um trabalho com os prédios que são históricos, são considerados históricos. Toda a questão que envolve o centro histórico, ela é muito polêmica. Sim. Porque quando você vai se mexer em alguma coisa, isso pode, isso não pode. O que a gente precisa deixar claro para todo mundo, que a única coisa que é tombada aqui dentro do centro histórico, propriamente dito, é a igreja e o seu entorno, se eu não me engano, lá 100 metros ao redor da igreja. Isso é uma questão mais histórica também, que a gente não precisa adentrar, mas é o que é tombado hoje. Fora isso, nada é tombado. Seria bom que não viesse asfalto para cá, né? Que tivéssemos outra solução, então, para quem estiver fora do 100. O que a gente vem lutando e a gente vem trabalhando na associação é mais essa questão do dia a dia, do uso da questão de iluminação, de limpeza, lixo. Então a gente vem batendo forte nessa tecla para a gente poder ter um centro histórico mais humanizado, uma coisa mais bonita de se ver, né? A questão de identificação, placa de entrada, né? E também eu não posso deixar aqui de falar que algumas pessoas que nos ajudam nessa parte histórica, elas são pessoas que elas vêm contribuindo bastante para a associação. O Fernando Bittencourt e o João Pacheco são 2 pessoas que são da área histórica e eles vêm também nos ajudando na questão de divulgação, de palestra, e isso fortalece mais a nossa associação. A gente vai ter eventos aí para frente da associação que vai contar muito com a ajuda deles. A gente teve agora, no feriado de São Joaquim, tivemos uma palestra no Salão da Igreja com o Fernando Bittencourt e com o João Pacheco. Eles explanaram ali um pouco sobre a história de Garopaba. A história da armação, né? Da armação, quando foi vila, quando virou freguesia, quando virou município. Isso tudo, cada vez que a gente vai nessas palestras, a gente aprende um pouco mais, né? A gente é leigo nessa área e a gente precisa dessas pessoas. Só para o pessoal ter uma noção, a praça onde vai se realizar é mais ou menos... tá aqui, ao lado da Casa Vermelha e Branca. A praça 21 de abril, ela está localizada onde estavam as caldeiras, né, da armação. Era ali, né? Onde se fritava, se fritava a banho, a gordura das baleias. Essa questão mais histórica, fazer óleo. Essa questão mais histórica, Sérgio, é uma coisa que a gente não tem
uma facilidade de explanar. E de obter dados. Isso, mas é por isso que eu fiz essas pessoas que trabalham com isso, até o próprio Viegas que está aqui, que é experiente na área, a gente precisa... Não, ele é historiador, é professor de história, realmente. Eu sei. De verdade. Essas pessoas a gente precisa que estejam inseridas na nossa associação, porque envolve diretamente a história do nosso município. Eu até costumo dizer que, se não é a mais importante do nosso município, a Associação do Centro Histórico. Porque ela vai ter que resgatar a história do nosso município, que até então estava um pouco abandonada, né? A gente agradece muito que a igreja já está funcionando por força política aí, que houve nos últimos anos, que conseguiu ser feita uma restauração, hoje ela está aberta. O grande trabalho dos prefeitos e do padre também. E do padre Pedro chegou com certeza, arrasando. Com certeza, não pode deixar de frisar no padre Pedro. Entrou para a história da igreja. O que a gente agora como associação precisa é trazer esse movimento novamente para o centro histórico, fazer que movimente o centro histórico, né? A gente hoje tem relato dos comerciantes do centro histórico que muitas vezes não abre um restaurante, não abre uma padaria, porque não tem movimento no centro histórico. E a gente precisa ter essa circulação. A gente teve um problema, a igreja ficou fechada. Era uma atração turística da caminhada, o pessoal vinha caminhar na Avenida dos Pescadores, continuava caminhando pela rua Manuel Álvaro de Araújo, que poderia ser chamada de Rua dos Pescadores também, na sequência da avenida, e iam até a igreja, visitavam a igreja, entravam na igreja, que ela é uma atração turística. A nave dela é de 1795, é a data da inauguração da mansão. É por lá, sim, por essa data mais ou menos, essa data. século XVIII. Então vale a pena para as pessoas observarem isso, verem isso, as paredes grossas, etc. Isso tudo é uma atração incrível. Agora ela volta a ser aberta. A gente teve um período complicado, que não tinha essa atração, não passava ninguém aqui. Aqui se vende fotos, aqui é uma loja de fotos também, né? Desde a abertura da igreja, reabertura, reinauguração, recomeçou a caminhada. Então, durante todo o verão, a gente vê nos finais de semana as pessoas indo, frequentando a igreja, visitando, tirando fotografias. Então, o número de pessoas circulando, não só de turista, mas também como de moradores da cidade, né? Que o nosso objetivo não é só turismo, a gente tem que preservar também os moradores, né? Eles estão indo ver como ficou a igreja, né? Então, tudo isso nos ajuda. Estão recuperando para si o centro histórico. O interessante é que se deslocou a economia e a movimentação social toda da cidade, se deslocou para outra parte, né? E aqui ficou, sem a igreja, ficou meio abandonado. Meio abandonado, quer dizer, não há fluxo de tráfego, entrar para cá. No verão, com muito carro, é complicado, é difícil de sair, entrar, sair, né? O deslocamento não é fácil daqui dentro. Então, e os comerciantes aqui acabam tendo prejuízo. Não vale a pena muito investir aqui, coisa assim, né? Agora tem que dar uma virada, né? Assim, Sérgio, como a gente tem vários eventos para fazer, a gente tem várias ideias, mas a gente tem que ter calma, cautela, porque a gente precisa organizar um por um, cada um na sua vez, até para sair um evento bem... E para atrair pessoas, né? Para atrair pessoas. Então, a gente tem vários eventos e também a gente precisa resgatar muita história. Tu acabou de falar que aqui também poderia ser a Avenida dos Pescadores, mas não... Continuidade, Rua dos Pescadores. Não, porque a gente precisa saber quem foi o Manuel Álvaro de Araújo. Sim. Ela foi uma pessoa importante no nosso município. Então, explicar muito bem o nome dessa pessoa. Então, o que a gente precisa também deixar isso, aí vem as pessoas experientes no assunto. A gente precisa ter essas pessoas para quê? Para que mostrem para a sociedade que o nome daquela rua, por ser Manuel de Araújo, ela tem um sentido. Essa pessoa, ela foi uma pessoa importante no nosso município, igual a Deborah Ramos da Silva, igual a Cônigo Rossi, igual várias outras que tem aqui no Centro Histórico. Então a gente precisa trabalhar isso. A gente tem várias ideias aí com o Fernando, com o João Pacheco, de colocar na casa de alguns antigos moradores do Centro Histórico uma foto do antigo morador e a história daquela casa, ou a história da pessoa que mora, com a Suzana, nós já estamos trabalhando isso aí. É um pouco demorado, mas a gente tá em trabalho, né? Nós temos um trabalho de fazer algum parquinho de diversão, algum parquinho na pracinha ali, e a gente precisa trazer essas pessoas para cá. E a nossa associação, ela é uma das únicas associações do nosso município que tem toda a documentação tudo certinho. Nós temos ata e estatuto registrado em dia, nós temos CNPJ, nós temos declaração de utilidade pública municipal e estadual. Então a gente tem toda uma documentação, tudo certo para a gente poder
se a gente puder pegar algum tipo de subvenção, a gente está preparado hoje, né, a questão documental. Mas o nosso intuito maior é trazer com que os moradores do centro histórico participem das nossas reuniões. E isso não é fácil, é muito complicado. Mas a gente vai trabalhando aos pouquinhos e a gente vai conseguir. Eu acho que o programa ajuda um pouco nisso, né, Alexandre? Com certeza. Com certeza ele ajuda, faz a comunidade conhecer e saber dos eventos que estão sendo realizados, né? Facilita bastante na divulgação. O pessoal antigo, qual é a dificuldade que ele vê em participar? Porque, vou dizer assim, é claro que tem pessoas recém-chegadas, tem gaúchos, tem turistas de outros lugares que vieram morar aqui e que acabam também tentando participar. Talvez tendo uma vontade de participar maior até, por costume, né, das comunidades de onde eles vieram. Costume, né? E o pessoal daqui se retrai por isso? Por que se retrai? Ou Na as diferenças verdade, antigas, as antigas histórias? Eu creio que seja mais até por não saber exatamente como é que funciona a associação, conhecer da sua divulgação. Então, por isso, um dos objetivos do nosso evento de sábado é mostrar para a comunidade que nós temos uma associação aqui na região, que a gente busca o bem-estar de todo mundo, ou, né, preservar a nossa comunidade. Então, chamar a população local para participar com a gente dentro da associação, né? Então, apresentar a associação à comunidade. Então, algumas pessoas não participam porque elas acabam não sabendo da existência da associação, né? Por isso que acabam os meios de divulgação sendo importantes para nós nesse momento, né? E disponho sempre aqui desse programa, disponho sempre do jornal Mais Garopaba, que inclusive eu, na próxima reunião vou lá para conversar com vocês de uma maneira de permanentemente o jornal está favorecendo a participação na associação, onde eu pretendo participar também mais frequentemente. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Vamos repetir a questão de sábado? Isso, a gente só queria reforçar o pedido para todos, né? Não é só para os moradores do centro histórico, né? Até porque tem muita gente que não mora no centro histórico, mas nasceu aqui no centro histórico. E também pode participar? Com certeza. E as pessoas também que moram em Garopaba, que não são nativas, podem participar também, com certeza, ser associados, né? Também? Isso. Tudo bem. Sem ser associados, as pessoas que quiserem participar. Também não precisa ser associado para participar. Também. A gente fez uma divulgação aí na rede social e teve uma ampla abrangência, então a gente espera que isso fortaleça mais a associação, que as pessoas venham até essa reunião para a gente poder conversar um pouco sobre a nossa associação, os nossos interesses ali, de fazer com que hoje volte aquilo que era antes. A gente luta muito com o padre para que as festas sejam feitas de igrejas religiosas ali, todo tipo de festa para que Ele quer levar todos os grupos organizados possíveis da cidade para lá, porque é um espaço amplo, generoso, né? Muito bom. Foi excelente. Depois da reforma, né? E a gente, sem desmerecer, porque o Padre Pedro ele vem fazendo um trabalho fora do normal, ele já fez até demais. Então, mas a gente precisa mais, a gente precisa que as pessoas venham participar mais no centro histórico. A gente quer fomentar o centro histórico para a questão social, questão de limpeza, questão de visitação, porque nós temos muitas coisas ricas no centro histórico. Nós temos muito material rico no centro histórico. Até a própria escola, a gente vai tentar fazer um trabalho mais na frente com a Secretaria de Educação, para ver se a gente consegue trazer as escolas do ensino médio, fundamental, para o centro histórico. A gente vai consultar as pessoas que têm mais experiência na história do nosso município, para a gente poder fazer uma aula ao vivo, né? Uma aula no local. E isso é interessante. Um passeio explicativo, né? Comentado. E a gente tem muitos fatos aqui no centro histórico, né? O que a gente não pode deixar, Sérgio, é morrer a nossa cultura. E isso é problemático, porque as pessoas vou dar o exemplo aqui do seu Bino. O seu Bino foi uma pessoa que morreu com quase 100 anos. E morreu com ele muita história, né? E o que se tem? Se tem algum material guardado... Eu me lembro que eu procurava ele para perguntar, por exemplo, assim... Deu neve, 23 de julho de 2013, teve neve na Serra do Tabuleiro. A gente daqui via neve, Garopaba, eu tenho a foto aqui, Garopaba com neve. Imagina, isso aí é um troço maluco. Seu Bino, 96 anos ele tinha lá. 96 anos. Seu Bino, o senhor viu neve antes aqui? Não, de jeito nenhum. Alguém contou para o senhor, seu pai, seu avô? Não. Então tu cobre, com essa pergunta e com a resposta dele, tu cobre 150 a 200 anos. Não teve neve em 200 anos antes. Quer dizer, não havia notícia disso. E é um tipo de coisa que ninguém esquece. Isso passa de pai para filho, essa informação, né? Um dos eventos que já está em andamento aí, o Djalma, que é o filho do seu Lucas ali. Djalma. Isso, o Djalma, ele tem um acervo rico de fotos antigas aqui de Garopaba. Não são fotos de praia,
são fotos de pessoas. De pessoas e então a gente já vem conversando ao longo do tempo que a gente quer fazer uma exposição dessas fotos. E a gente tá em tratativas ali com ele pra gente ver se a gente consegue uma semanada. E faz falta isso aí. E as pessoas procuram muito, né? São coisas que não existem mais hoje. Quem passou por Garopaba quer rever o tempo que passou aqui, né? Quer levar Garopaba consigo, né? De alguma forma para casa também, né? Então e a gente inesquecível Garopaba. E a gente que é nascido aqui no Centro Histórico, a gente que representa a associação, a gente precisa tomar frente da associação para que isso vá para frente e que alguém depois entre no nosso lugar e dê continuidade para que não fique... Eu me lembrei agora, não posso dizer isso, mas a minha filha mais nova, Isadora, ela nasceu no dia 18 de dezembro, no dia 31 de dezembro estava aqui, e eu aluguei a casa do... Agora esqueci o nome dele, apareceu no ano passado. Não, Seu Foy. Aluguei essa casa aqui, essa onde nós estamos, aluguei essa casa, ela tinha 12 dias. Conheceu o Garopaba, que é de uma família que tem casa aqui, né? Aquela casa vermelha e branca, e trouxe com 12 dias para cá. Nativa, né? Quase nativa, né? Quase. Bom, acho que você conhece a Marina Becker, né? Dá para dizer que é nativa? Ah, se criou aqui, todo verão aqui, né? Então tá. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai dar um intervalo no Mais Garopaba ao vivo, o primeiro podcast ao vivo da cidade de Garopaba. Maravilha. A gente já volta. Obrigado pelo apoio dos amigos e de todos os telespectadores ou espectadores da cidade aqui também, da região do Brasil. Tem muita gente fora do Brasil nos vendo também. Bom, Mais Garopaba, edição número 6. Estamos começando agora o segundo bloco, são 19 horas, deixa eu ver aqui, 19 horas 29 minutos, quase 19h30. O primeiro podcast ao vivo da cidade está na sua 7ª edição, Mais Garopaba. E traz agora, nesse dia histórico, vamos lembrar de novo que é um dia histórico, depois a gente vai conversar com o professor Viegas. Foi o dia em que houve o suicídio do Vargas, a gente vai ter que falar alguma coisa disso aí. Estamos aqui com a Agna Miller, coreógrafa da Companhia Atitude, e com a Gabriela Frasson, que integra a Atitude, e também é presidente da Associação de Dança de Garopaba. Associação de Dança de Garopaba, perfeito. E elas vão falar sobre a turnê estadual do espetáculo Abaddon, que vai ser apresentado na Praça Central neste domingo. E o importante disso aí é que essa volta pelo Estado, essa turnê, vem de um edital vencido, né? Foi contemplado a sua atitude com o edital Elizabeth Anderley, que é para artes e cultura, né? E a gente vai destrinchar um pouco isso aí. E vou pedir que se aproxime um pouquinho mais da mesa para a gente poder usar melhor o microfone, aproveitar melhor o microfone, tá? Como é que vai ser domingo primeiro, né? A Abaddon a gente mais ou menos conhece. Tem muita gente nos ouvindo que não conhece, que puder adiantar melhor. Mas como é que você pretende fazer na praça? Vão montar alguma? Então, não. Boa noite, tudo bem? Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Sérgio, da gente estar aí. Agna Miller falando. Então, o Abaddon, ele é um espetáculo que ele já foi montado prevendo espaços não convencionais, espaços alternativos. Então, ele não tem uma montagem de estrutura, ele precisa de um som, ponto. Não é necessário iluminação especial, não é necessário um piso. Existe, claro, umas condições mínimas, mas não exatamente não é necessário uma estrutura para espetáculo. Um espaço cênico você tem que criar, mas exato, ele é aproveita um espaço que ele é totalmente adaptável e já foi feito, planejado para isso. É um pouco teatro também, né? Vocês trabalharam esse lado também. Ele tem muito de dramaturgia, apesar de envolver pouco fala, não existe um texto, uma narrativa textual, existe uma narrativa composta pelos corpos, né? Pelo movimento no espaço, pela dança, mas não existe uma narrativa de texto. Mas existe sim também a inserção de falas durante o espetáculo. Então, uma construção de dramaturgia ali que foge ao convencional. E como é que vocês vão montar a partir de que horas? Assim, dá o serviço? O espetáculo, estão todos convidados desde já. Quem está em Garopaba vai poder ver, quem não está em Garopaba, azar. Fica para a próxima. Inicia às 16 horas de domingo agora, do dia 27 de 8. 16 horas na praça, em frente à Prefeitura Municipal, a Praça Central ali.
E é isso, né? Nós vamos estar nos concentrando antes, mas essa não é a parte interessante para o público. O legal é quando o espetáculo engrena. Eu acho que vocês participam de todas as atividades culturais e artísticas de Garopaba já há quantos anos isso? Isso é uma construção, um trabalho incrível, né? Uma sequência de trabalho, um crescimento fantástico também. Hoje, eu estava dizendo no início do programa que Garopaba é o terceiro polo, seria o terceiro polo de dança de Santa Catarina, sendo que o primeiro, nada mais nada menos do que o Bolshoi, né? Que é a Raul Concurso, coisa de outro mundo, né? Eu não digo assim em número, mas em representatividade. Nós representamos muito dentro do estado e no país e até mesmo... Hoje vocês ganharam visibilidade, ganharam na TV, ganharam tudo que aconteceu de dança na TV, vocês ganharam. A gente conquistou SBT? Se Vira nos 30, o concurso do Silvio Santos, participamos de outros, fomos finalistas no Rock in Rio, então muitas coisas de mídia, né? Assim, que é importante para vocês se construírem. Exato, eu acho que a questão da visibilidade é bem importante. Assim. E o Garopaba em Dança, vamos fazer aquela pergunta tradicional, como é que está a articulação do Garopaba em Dança? Depois a gente volta para o Abadão. Estamos iniciando esse processo. Quando a gente fala em polo, a gente fala em Garopaba em Dança, porque traz para cá 2.000 bailarinos, muita gente para cá. Muita gente, do muitos país grupos inteiro. de dança do país inteiro. Exatamente. Certamente, qualquer hora vem algum da Argentina também. Vocês já estão indo para a Argentina? Nós já estamos indo. Agora a gente está querendo fazer o caminho inverso. que os argentinos, uruguaios, paraguaios, irmãos aí também venham que participar. Frequentam a praia. Que já conhecem Garopaba, já gostam daqui, né? Então, o Garopaba em Dança, a gente está iniciando o planejamento dele, não no sentido de início do papel, mas de pôr ele agora, começar a parte... No detalhamento. A parte de fazer, a parte mais concreta se inicia agora. Então, a gente está por marcar uma reunião com o prefeito para estabelecer concretamente como isso vai se organizar. Como é que entra... como que vai ser essa... Porque é sempre uma parceria, né? O Garopaba em Dança ele não é um evento nosso, ele é uma parceria entre 3 entidades, por assim dizer. A Associação de Garopaba... Associação de Dança de Garopaba, a Atitude enquanto empresa. Exato, enquanto empresa, e a Prefeitura Municipal enquanto poder público. Então, nós temos aí os 3 segmentos trabalhando para que aconteça esse evento que é muito grande. E nós temos, dessa vez, 2 fases. Uma em outubro, que é a parte de estudo, de pesquisa, que a gente tem a vivência da dança, que vai acontecer de forma autônoma por parte da associação e da Atitude, não vai ter verba pública envolvida, mas acontece porque era junto com o Garopaba em Dança e ficava tudo muito corrido. Então a gente resolveu... Era incrível, a agenda de vocês começava às 7 da manhã até então uma da madrugada. Exato, era sobre-humano, assim. Sim. Então nós tiramos a vivência, que é essa parte de estudo. Que é muito importante. Atrai muita gente, muito. Exato, então nós tiramos a vivência, vamos fazer em outubro, tivemos o apoio do camping, Lagoa Mar, para que seja feito lá. E então esse acontece em outubro, no dia 6 a 8, no final de semana. E o festival se mantém, a princípio, em novembro, de 16 a 19 de novembro, do Garopaba em Dança. Mas ainda exigindo detalhamento. Isso, a gente ainda etc. Como nem vai está acontecer. Não, está tudo ainda assim por conversar. Seria um 12º? 12º. Porque o 11º foi dividido em 2, em 2 anos. O 10º foi dividido em 2 anos. O 10º, tá. O 11º. E aí, 11º foi ano passado e agora o 12º. Perfeito. Da última vez, quantos mil bailarinos vieram aqui? Quantos grupos? Mais de 100 grupos? Ou Sim, quase 100 grupos? Em torno de 100 grupos. Eu acho que mas acho que mais ou menos isso, se eu não... Na cabeça dá uma conturbada, porque a nossa agenda então, é um monte de gente mesmo. Incrível. Mas foi muito extenso. Inclusive, numa das noites do ano passado, a gente acabou terminando às 2h30 da manhã, que é uma coisa que a gente não quer mais que aconteça, não pode mais acontecer. Mas a gente precisa aprender, né? Então, cada grupo tem poucos minutos para apresentar uma coreografia, né? São coreografias curtas. No máximo 7 minutos. No máximo 7 minutos. Adultos. Os menores vai diminuindo o tempo de acordo com a faixa etária. E mesmo assim dá um... Não para, né? Um trabalho atrás do outro. Ano passado em todos os tipos de dança, né? Sim. Quais são as categorias que vocês têm trabalhado? Você tem predominado no... É bom isso, para o pessoal que está ouvindo. Balé clássico, dança de rua... Mais alto. Balé clássico, dança de rua, jazz, dança contemporânea,
danças populares também. Dança do ventre. Dança do ventre. Sapateado. Sapateado. Folclore. É praticamente é aberto. estilo livre. Tem Então, várias- a gente ainda tem o estilo livre que, se por acaso alguém não se sentir contemplado em alguma dessas modalidades, Bem ainda abrangente. tem a opção do estilo livre. Perfeito. A Atitude, quem é que está com uma sede própria agora? Maravilhosa, eu vi grande espaço e coisa e tal. Só espino me convido para entrar. Não, tá sempre Passo por ali, convidado. passo por ali, passo de conta que não... Não, então, por favor, Imagina. faça o convite formal. É a Atitude, Para que tá a no- Coni Atitude que... Na verdade, é a Associação de Garopaba que está abrigando a Atitude. Perfeito. Então, mais uma vez, consolidando essa... Sim. Somos E o legal todos que uma tem, mesma tem- coisa. é, né? que legal que toda hora vocês estão no seu cursos e abrindo caminho, dança de salão, etc, etc. A etc. gente está e agora vai abrir outras... Teatro também? Teatro está iniciando na segunda-feira. E temos outras modalidades e mais surpresas aí para o mês de O setembro. fato de ter uma sede facilita para Com isso, né? Quer certeza. dizer, você E de pode estar sobre a ocupar... nossa administração, né, Sérgio? Porque somos pessoas do meio, somos pessoas que se formaram nesse meio. Então é importante que a administração seja também nossa, porque a gente compreende tanto esse mercado de trabalho, porque é um trabalho que a gente que se tem ali, quanto a questão de necessidades enquanto artista, enquanto possibilidades dentro desse setor, né, da cultura e arte da dança. A companhia, então, a Atitude, tem quantos bailarinos fixos? Quantos vão no Abaddon, nesse circuito? E que cidade vocês vão visitar? Quanto tempo vai durar essa... Vou deixar a Gabi falar. Como é que você chama? Como é que você chama? Turnê? Não? Como é que... Circulação. a circulação de espetáculo. Tá. Turnê estadual. Tá. Vou deixar a Gabi falar, a Gabriela, Tá. porque ela É foi bem autora. alto, Ela foi autora do falar. projeto, Sérgio. sim, ela que fez o projeto Né? que você Então, me disse. É bem legal que ela que fez o projeto, que foi contemplado Foi contemplado. finalmente. É a primeira vez. É a primeira vez. É um fato histórico também para Garopaba, porque que se a gente tenha conhecimento, não se tinha conseguido ainda trazer esse prêmio estadual para a nossa cidade dentro desse campo de cultura e arte. Nenhum outro setor de arte. Nada. Que se saiba, Não. o Elizabeth Anderle é o Nunca sei único pra cá. que tem de prêmio estadual de estímulo à arte e cultura. E nem que se saiba, nenhuma vez tinha vindo para Garopaba. Então, Eu não disse. Então, como é que vai ser? Conta para nós. O projeto ele é de circulação desse espetáculo que vai ser apresentado agora domingo, o espetáculo Abaddon. A gente vai passar por 5 cidades de Santa Catarina. Nós somos em 16 bailarinos, né, atualmente ali na companhia. Vai passar pelas cidades de Sombrio, Imbituba, Criciúma, Balneário Camboriú e Jaraguá do Sul. Eu já ia dizer que era um circuito sul, mas não, né? Jaraguá a e gente- Camboriú leva para cima. isso, a gente tentou não centralizar, não pegar ali centro, Florianópolis, né, porque já tem muito. Já tem bastante. E fazer um Sim. pouco mais Cidades que a abrangente. gente não tinha Você- ido ainda. Você tem muita gente que vem para cá, né? Do norte, do Sim. sul também, né? Vocês irem, vai ser muito bom para eles Isso, também. exato, Que exato. legal, que legal. E Importante temos ainda isso. o convite para estender essa circulação até Balneário Gaivota, que é perto de Sombrio. Então a gente está numa conversação para estender No quando dia que forem lá, estivermos em Sombrio, dá uma fazer espichada. essa- Uhum. Isso. Então, e Legal, o circuito deve iniciar mesmo, de fato, a caminhar Garopaba tá- a partir de março. Garopaba está previsto também dentro desse... Não. Não está dentro da E por circulação. que então vocês estão montando para festejar? Agora domingo? Porque a gente gosta de dançar na nossa casa. E a gente já estava se coçando para dançar aqui em Garopaba, num espaço A aberto, público. Que a Abaddon só foi apresentado aqui No festival. No festival. Logo Isso. que ele estava ainda No no Garopaba em processo, Dança. ele não estava bem concluído, ele ainda foi para dentro da estrutura como forma de teatro, porque o Garopaba em Dança recria uma estrutura de teatro, com palco, Perfeito, com perfeito. coxia, com iluminação. Então, dessa forma como ele foi idealizado, a gente não tinha conseguido dançar aqui ainda. Então, a gente quis celebrar aí com a nossa comunidade esse prêmio, mais essa vitória Com a de luta apresentação. com a apresentação. O que eu não perguntei para vocês ainda? Eu esqueço. Às vezes. Eu não sei, eu acho que é isso. É isso. Acho que é assim. Que legal, a gente está sempre conversando, né? Com certeza. E tem que sair mais no jornal. Eu E é legal. Eu ia Sérgio, colocar, que a gente- mas eu não tinha noção de quando começava Sim. a turnê. A turnê mesmo deve iniciar a E partir aí eu do não tenho ano que notícia vem. no jornal
Ano que perdi vem no a gente início. deve começar a turnê, a circulação propriamente dita, porque ainda tem um processo burocrático aí que acontece. Tem uma questão de assinatura presencial do contrato, desse recebimento. Tem que abrir isso, até que esse dinheiro entre em conta, até que tudo isso tem que estar ok para daí realmente a parte formal da circulação iniciar. Então, o Abaddon agora é domingo, é uma iniciativa própria nossa, autônoma, como eu falei, e é uma celebração. Perfeito. Aí é para comemorar. Fica melhor ainda, né? Que vai sair mais espontâneo, mais... Com certeza. E é legal, a gente fez uma campanha nas redes sociais pedindo para o pessoal, porque a gente não sabe como divulgar. Eu ainda não consigo entender muito bem como que a divulgação acontece de forma eficaz na nossa cidade, né? A gente tenta de muitas formas e a gente sempre sabe que alguém não ficou sabendo. Então a gente vai tentando mais uma vez. Sim. E Mas aí como a é gente... que a pessoa faz? Ela vai na rede social de vocês? Ela tem essa informação? Então, o que a gente pediu? Nós compartilhamos entre nós, todos os bailarinos, e pedimos para todo mundo que visse, que se pudesse compartilhar, para que os seus contatos isso fosse se multiplicando, para que todos ficassem. Nós criamos um evento no Facebook e compartilhamos em tudo que nós tínhamos de página, em nós os bailarinos, e Mas pedimos... só a internet não basta porque grande parte da população ainda não chega. Isso, exatamente. Já tem uma gurizada, tem uma vanguarda. Então na a gente cidade. tenta 30, ainda. 40% que chega no computador, mas tem um pessoal que não. Então a gente tenta ainda no boca a boca, a gente pede pro pessoal, mas fica aí. Esse é o espaço de um jornal impresso. Eu tenho que certeza. compreender melhor isso. Eu também certeza. tenho que compreender melhor isso. Com certeza. E a gente fica aí, então, Eu chego deixar nesse pessoal que registrado fica- esse fica de convite. fora. Venham para a praça com a gente no domingo, a partir das 16 horas. Não, 16 horas. A partir não, às 16 horas. Não, e o povo de Garopaba corresponde a vocês. Sim. Lota sempre, né? Com Vocês, certeza. A gente, assim, eu acho que sem se tem, público não ficam. se tem uma palavra da Companhia Atitude para Garopaba é gratidão. Acho que não tem outra palavra para a nossa cidade, por parte da Atitude em relação a Garopaba, que não seja gratidão. Perfeito. Essa é a Agna Mira, essa é, vamos ver se consigo, Gabriela Frasson. Isso, Gabriela Frasson, falando sobre atitude, sobre Abaddon e sobre a circulação ou turnê que começa no ano que vem, né? Por Isso. várias cidades do estado, aqui na região quase que litorânea, né? Um pouco mais. E, só Jaraguá que foge. Foge um pouco então, interna Isso, um pouco, exato. né? Tá. Ah, deixa eu contar só sobre números. Eu sei que você gosta de dados. Não. Me lembrei. Foram mais de 1.800 projetos inscritos, 1800, dos quais 175 projetos foram contemplados. Então, menos de 10% dos projetos inscritos foram contemplados. E assim, a Garopaba, Parabéns. através das mãos e da mente da Gabi, estava entre Parabéns pra esses você. menos de 10% contemplados. Muito E é obrigado motivo de pela presença. orgulho. Aham. Muito obrigado pela presença de vocês. A Parabéns gente sempre. agradece. Obrigada Então tá, pelo vamos lá. espaço. Muito obrigada. Obrigado, Antônio. Mais Garopaba, sexta edição, terceiro bloco. São 19 horas e 50 minutos, 10 para as 8 agora. O primeiro podcast ao vivo da cidade, na sexta edição, Mais Garopaba, está trazendo agora um dos colaboradores do jornal Mais Garopaba, um dos colunistas, daria para dizer cronista, né? Vou melhorando o termo, né? Cronista, que nos acompanha desde o número 0 do jornal. Obrigado pela presença, Viegas Fernandes da Costa, professor de História do IFSC, Garopaba. Garopaba tem campus do IFSC, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, né? Instituto Esse é o Federal grande de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. De Santa Catarina, Isso. maravilha. Que tem o primeiro curso superior já aqui na cidade. Que maravilha, aqui para a região, está sendo muito importante a presença aqui do IFSC. Uma das pessoas que chegou foi, as pessoas novas que chegaram na região aqui, é o Viegas, né? Trazendo, como professor de História, poeta e escritor. Poeta, eu tive que acrescentar, poeta e escritor, ou Alice Ruiz, qual é a diferença entre poeta e escritor? É melhor dizer diferente mesmo, poeta e escritor são diferentes. Pronto, eu decidi, né? É para poder dizer que você escreve poesias também. E você adotou a região como centro da sua curiosidade científica também, né? Como centro dos seus estudos. Tanto que foi mestrado. Isso. A sua tese de mestrado foi feita sobre Garopaba. Acho que essa é uma das grandes questões aí, que o nosso público não conhece ainda. Se quiser falar um pouco Ok, disso aí, então, primeiramente... seja bem-vindo, né? Ok, eu primeiramente agradecer, Saraiva, o convite.
tanto o convite para colaborar com o jornal Mais Garopaba, né? Eu costumo dizer que escrever para jornal é uma espécie de cachaça, né? Você não consegue abrir mão. Depois que você começa, você nunca consegue largar a mão disso. E está sendo uma experiência bastante interessante escrever no Mais Garopaba. Você escrevia no jornal da RBS, Blumenau antes, né? Eu já escrevi em diversos jornais, né? E quando eu cheguei em Garopaba, à época eu escrevia para o Jornal de Santa Catarina, que à época pertencia ao grupo RBS, agora o grupo RBS não agora está é mais... NSC, né? Eu acho que é NSC, Nossa Santa Catarina, Nossa alguma coisa Catarina. assim, né? E, enfim, e depois, antes disso, também colaborava com outros jornais. E agradecer o convite para estar aqui no programa, que para mim também é uma experiência nova, acho que para a grande maioria de nós, né? Esse tipo de suporte para a informação. Completamente da hora. É a coisa mais nova que existe Exatamente. nas redes sociais. E uma forma também de furar um pouco o monopólio da grande mídia e de produzir realmente uma imprensa... Em termos de estética, uma coisa impressionante, se disseminou tão rapidamente que o Fantástico está se dobrando para a estética desse tipo de programação. Está publicando notícias baseado em material produzido dessa forma. E agradecer quem está em casa, ou enfim, que está nos assistindo nesse momento, ou que virá nos assistir futuramente. De fato, Sérgio, a gente chegou aqui, eu sou de Blumenau, né, no Vale Itajaí, mais ao norte do estado aqui de Santa Catarina, e a gente chegou aqui em 2013. Né? Fizemos o concurso do Instituto Federal de Santa Catarina e viemos trabalhar no campus Garopaba, que à época ainda estava como campus em implementação. Né? E quando a gente chegou aqui, é claro que lá em Blumenau eu tinha meus objetos de pesquisa, etc., mas quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com um território novo, com desafios novos. Coincidiu justamente com muita exuberância, né? E coisas diferentes, porque Blumenau é um vale, aqui é litoral. Blumenau, enfim, é uma outra formação histórica, uma outra construção histórica, né? Aqui o elemento indígena, negro, açoriano, né? Lá o elemento indígena e principalmente germânico e italiano. Então são conformações identitárias diferentes. E coincidiu justamente no momento em que eu estava tendo que fazer um mestrado. Eu fiz um mestrado em desenvolvimento regional, é uma área do planejamento urbano. Sou formado em História, mas fiz um mestrado na área do planejamento urbano, desenvolvimento regional lá na FURB, em Blumenau. Mas o meu objeto de pesquisa foi esse território. Não só Garopaba, eu elenquei uma região, então era Garopaba, Imbituba e Imaruí. Eu logo identifiquei, obviamente, que aqui a questão do turismo era uma questão econômica fundamental, talvez até principal, principalmente para Garopaba, né? Mas também com um grande potencial para Imbituba e com algum potencial para Imaruí. E a questão do patrimônio arqueológico, que em toda essa região é muito rico e muito desprestigiado, né? Abandonado, enfim, vandalizado e assim por diante. E a própria comunidade nos trazia isso, né? Alunos lá do Instituto Federal, pessoas da comunidade nos procuravam. Todo mundo angustiado, né? Com o sambaqui aberto, todo mundo pisoteando, né? Os sambaquis, as oficinas líticas, as inscrições rupestres, né? Os sítios... Datadas de... Você fala em 5.000 anos para tomar cuidado, você fala em 8.000. Não, o que nós podemos dizer é o seguinte, a gente precisa pensar, porque hoje a gente fala em Garopaba, hoje a gente fala em Bituba, hoje a gente fala em Laguna, mas a gente sempre precisa entender que essas divisões políticas, elas são recentes, né? Elas são de 100 e poucos anos. Sim, a divisão, nome de município, essas coisas, município, área de município, isso é coisa recente. Mas existe uma grande região pré-colonial, né, que ocupa boa parte do nosso litoral, e especialmente o litoral sul de Santa Catarina. E aí, se nós falarmos na presença de sambaqueiros no litoral sul de Santa Catarina, existe datação de 7.500 anos, datação em sambaquis de Laguna, mais próximos da serra, não tanto no litoral. Por quê? Porque há 4.500 anos atrás, o mar estava 2,5 metros acima do seu nível atual. Então é óbvio que o mar adentrava o território. Portanto, em Garopaba, boa parte do que hoje nós conhecemos como município de Garopaba
estava debaixo d'água. Então, em que momento isso deixa de estar debaixo d'água? A partir de uns 4.000 anos para o presente. Então, é um momento em que... Falar de história aqui, então, é de 4.000 anos. De presença humana, mas aqui, exatamente nesse local, Garopaba, sim. Então, a gente pode falar de uma ocupação pré-colonial nessa região de Garopaba de 4.000 anos, mas na região do litoral centro-sul, de pelo menos 7.500, 8.000 anos. Pelo menos, isso para sermos conservadores, certo? E aí foram diferentes povoações. Nós tivemos o povo sambaquieiro, que era um povo pescador, coletor, né? Ele não era agricultor, né? Ele era um povo, mas era sedentário. Ele era extrativista, mas... Isso. Relacionado ao mar. Exatamente, mas não praticavam agricultura, né? A princípio, a gente não tem conhecimento disso. Esse povo desaparece há mais ou menos 2.000 anos antes do presente, mais ou menos 2.000 anos atrás, e aí outros povos vêm ocupar esse território. Primeiro povos indígenas, depois... Isso, os Itararés, que era um grupo G, o mesmo grupo dos Caigangues, né? Um grupo linguístico G, então os Itararés, e na sequência os Guaranis, que depois o europeu acabou chamando de Carijó, mas que não é como os Guaranis se viam, né? E aí na sequência... Carijó já seria, pelo que eu vi, já seria uma mistura, já teria sangue branco também já misturado ali. Não, na verdade não há... Não há certificação nenhuma. Não. Na verdade o que eles têm assim, quando os europeus chegam, eles acabam chamando esses povos de carijós, eles também logo são dizimados por diversas razões, né? Escravizados, muitos escravos, porque essa região de Laguna era uma região onde se fazia muito apresamento de indígenas por parte dos bandeirantes, né, que faziam essa captura de indígenas para escravizá-los. Então houve um verdadeiro... Isso quando os índios não morriam do próprio contato, porque o branco europeu trazia doenças, inclusive gripe, doenças venéreas, né? Então esse povo acabou sendo expulso do litoral. Dizimado, expulso do litoral. Isso. Foi um verdadeiro genocídio, um genocídio. E aí depois os europeus, não só os açorianos, porque a gente tem a ideia sempre, isso aqui foi, né, colonizado por açorianos. Isso é uma verdade, mas não é uma verdade completa, né? Nós temos açorianos, uma presença afrodescendente muito forte. Em Garopaba, é bom lembrar que Garopaba e Imbituba eram armações baleeiras, e na armação baleeira, Sérgio, para quem nos ouve, a mão de obra escrava era fundamental. Para coleta de lenha e queima na caldeira. Todo o trabalho da armação, com exceção da captura da baleia em mar, porque quem estava embarcado era trabalhador livre. Mas quem estava em terra, na armação, basicamente eram os escravos. Então, era a indústria mais moderna que existia no mundo em 1700 e pouco. Isso. Garopaba foi vanguarda no mundo. Isso. E alguns dados produzindo óleo para iluminação das grandes cidades, na verdade, grandes metrópoles. Na verdade, assim, os produtos eram o óleo, também usado para iluminação, mas principalmente de casas das elites europeias, porque o óleo ele era um produto muito caro. Então ele eventualmente poderia servir para iluminação pública. Isso aparece muito na literatura, mas isso não era o uso principal, porque era muito caro, mas ele era muito usado na iluminação interna de residências, fazendas, palacetes. Poder. Isso. A borra, porque as pessoas dizem, a igreja tem óleo de baleia, aquela casa tem óleo de baleia. Não, na verdade, era borra, era aquilo que sobrava, a gordura que sobrava. Torresmo. Isso, exatamente. Aquilo que sobrava do processo de frigimento, né, do frigir da baleia, era borra. E aquela borra, então, ia para a construção civil. E das barbatanas se produziu o espartilho, que era aquela indumentária que as mulheres usavam, né, no século XVIII, XIX, para afinar a cintura. Então, a presença do africano em todo o nosso litoral, ela era muito intensa. E outros povos, né, como, por exemplo, os italianos. Até aqui em Garopaba nós temos ali a Serraria, na região da Encantada, que é um exemplo da presença do elemento étnico italiano. Né? E por aí vai. É claro que a paisagem ela é bastante açoriana, mas nós nunca podemos nos esquecer. Eu vou te tirar um pouquinho disso, senão a gente vai ficar só nesse assunto, que foi a tua tese importante, para dizer que o Manuel Valentim, o professor de matemática, imagina, um nativo local, ele, depois de mais velho, começou a não escrever livros de história, ele não é historiador, ele começou a reunir documentação e a publicar tudo que ele podia sobre a história de Garopaba. E o último livro dele, ele vai nos mais velhos, e
faz uma entrevista sobre a origem de cada um, etc, etc. Ele pegou em 70% desses mais velhos que ele conheceu, que ele reportou, ele conseguiu que dissesse que eram de origem indígena também. Então, eles próprios disseram, somos açorianos, sim, coisa e tal, mas nossa mãe, ou a nossa avó era indígena. Principalmente mulheres, né? Se tu me permite só fazer um comentário muito rápido, dizer o seguinte, a gente costuma dizer, primeiro eu vou dizer assim, como eu sou de Blumenau, eu achava muito curioso, porque comida típica alemã. Aí você ia ver comida típica, tinha aipim. Aipim é a mandioca. Sim, sim, né? comida típica de índio. Aí tu diz, pô, mas não tem aipim na Alemanha, não tem aipim na Europa. Era comida dos indígenas. Eles ensinaram o europeu a manusear essa raiz que pode nutrir, mas também pode matar. Né? Então tem todo um conhecimento. E a mesma coisa aqui, quando a gente vai falar uma das principais características da identidade açoriana, atribuída à identidade açoriana no nosso litoral, é a farinha de mandioca. Né? Ok, a técnica da produção da farinha o moinho veio de lá. Mas a mandioca, né, ela é nativa e eles também aprenderam com os indígenas a manusear essa raiz, né? Assim como a canoa de um só pau, a piroga, que também é indígena. Né? Então tem muita coisa da cultura imaterial que é indígena, é africana. Né? Canoas de um pau só, as últimas foram fabricadas há 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás. Isso. E não se fabrica mais porque não existe mais troncos daquela largura. E não. E porque a madeira é proibida também. E se tivesse, seria proibido a captura, né? O corte. É incrível isso aí. Mas são coisas, digressões sobre assuntos da história que interessam pra caramba. E o seu trabalho só eleva essa vontade de conhecer mais coisas, mais detalhes. Mas nós não podemos viajar muito aqui, né? A gente tem que cair um pouco na realidade. Uma coisa que eu queria, antes que eu esqueça, dando um corte aqui no nosso assunto, é falar da professora que você conhece, isso que me chamou a atenção, que você conhece, a professora Márcia Frigi, uma professora de Indaial que foi agredida por um aluno de 15 anos. Agora você sabe que esse aluno apanhava muito do pai, que uma vez foi internado, inclusive, por machucaduras da violência paterna. Né? Agora se sabe que o menino tinha problemas com violência. E aí, você conhece a professora? Isso, eu até imagino que, em função da repercussão, imagino que quem nos esteja assistindo, ou vai nos assistir, certamente ouviu falar do caso. Foi agora segunda-feira. A professora Márcia Frigi é professora de língua portuguesa e literatura, lecionava numa escola pública, leciona, né? Mas naquele momento estava lecionando numa escola pública no município de Indaial, aqui de Santa Catarina, uma pequena cidade, e ela, ao repreender um aluno de 15 anos, um adolescente, o aluno respondeu, foi mal educado, ela pediu que ele se retirasse da sala de aula e na direção, então, ele acabou... chegaram na direção... ele acabou agredindo a professora Márcia Frigi, feriu vários socos, feriu ela... Enfim, foi uma coisa muito brutal. E eu conheço a professora Márcia Frigi há muitos anos, trabalhamos juntos, conheço a família dela, lecionei para a filha dela, que inclusive é psicóloga, a Ana, né? E é uma pessoa de extrema competência, uma escritora também, uma pessoa de grande sensibilidade, profissional correta, ética, e que é muito admirada pela maioria dos seus alunos. Né? E, claro, o que aconteceu com ela foi uma brutalidade, pode ter sido em função de um histórico particular do aluno, pode, psíquico, sim. Né? Isso. De qualquer modo, Sérgio, machucada, dolorida, a professora Márcia Frigi, né? Naquele mesmo dia ela escreve, né? Ela estava indignada, humilhada, né? Ela escreve na rede social a respeito do acontecimento. E a professora Márcia sempre foi uma pessoa de posição política na sua rede social, né? Ela nunca escondeu suas posições, sempre defendeu suas ideias, e por conta disso, ela começou a ser agredida. E aí é a dupla brutalização que se faz contra a professora Márcia, e que eu espero que a justiça agora, inclusive, puna, inclusive pessoas da imprensa que manipularam as informações a respeito da professora Márcia, e usuários da internet, enfim, das redes sociais, que acham que pode chegar na rede social e dizer qualquer coisa, né, a destruir a biografia de uma pessoa, e isso não é verdade. Então, o que acontece?
Então, logo a professora Márcia se posicionou, dizendo o que aconteceu, algumas pessoas começaram a comentar na sua postagem, fazendo alusão à redução da idade penal, a qual ela é contrária, inclusive, e aí o discernimento da professora Márcia, que mesmo naquele momento de dor, de humilhação, ela diz, não, eu não concordo com a redução da idade penal. Eu fui agredida por um menor, mas o problema da educação brasileira, da violência contra... Porque ela não foi o primeiro caso, não será o último, num país onde o Estado violenta seus professores. Né? Onde o Estado não respeita. Isso. Veja-se o Paraná, né? Veja-se o Rio Grande do Sul também, que não paga, não está pagando. Santa Catarina, Sérgio, nós tivemos agora, há uma semana, a invasão por parte da Polícia Federal do Instituto Federal Catarinense, no município de Abelardo Luz, onde 2 professores foram retirados do exercício do magistério sob a alegação de que eles estariam mantendo contato com o movimento dos trabalhadores sem terra. Lembrando, Sérgio, que Abelardo Luz é um município que tem mais de 20 assentamentos do movimento sem terra. E quem levou o campus do Instituto Federal Catarinense para Abelardo Luz foi o MST. Então, não há problema algum em você estabelecer relações com o movimento social, concorde você com ele ou não. E professores estão retirados da sala de aula, tiveram seus celulares apreendidos no Instituto Federal Catarinense, assim como a professora de História, a professora Marlene de Favre, na UDESC, que eu também foi minha professora, uma intelectual de primeira grandeza, com diversas publicações, pesquisas, e por conta da estupidez, eu até peço desculpa, da estupidez do tal movimento Escola Sem Partido, ela está sendo processada, né, por uma aluna por fazer doutrinação feminista, quer dizer, um absurdo. Né? Como já andam dizendo esses estúpidos, esses idiotas, andam espalhando que a Terra é plana. Século XXI. Se o professor disser que é redonda, pode ter problemas. Exatamente. Vamos voltar ao Jordano Bruno, né? Bruno, que teve que disputar com a igreja sobre o Sol... A Terra andar em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, né? E que ela não se movia e tal. Eu ontem mesmo tem um jornal alemão que vai fazer uma matéria agora sobre a ascensão do pensamento nazista em Santa Catarina, e um jornalista alemão, a gente estava conversando, um jornalista alemão, e ele me... Onde é proibido qualquer tipo de gesto, qualquer tipo de discurso nazista, qualquer tipo de posicionamento nazista, é proibido na Alemanha. E ele me relatando... Por quê? Porque é uma... Claro. E ele me relatando, propõe crimes, Sérgio, né? Propõe crimes. Claro, propõe a extinção da diferença, o extermínio do outro e assim por diante. Ele me relatando assim que o povo europeu ele está olhando hoje para o Brasil e não compreende o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo é o retrocesso brutal. E aí o que aconteceu? Houve essas postagens falando da maioridade penal, e houve também pessoas que se aproveitaram desse momento para beneficiar a candidatura, não vou citar o nome aqui, a candidatura de um presidenciável, de uma vertente conservadora, e a professora Márcia, obviamente, não se prestou, né, ao serviço de vestir a camiseta de um cabo eleitoral, e por conta disso ela vem sendo brutalmente assediada pelas redes sociais, tem sua imagem sendo denegrida. E isso é lamentável, Sérgio. Um país que não respeita seus professores, né? Um Estado que não respeita seus professores, uma sociedade que acha que professor é vagabundo, que relativiza a violência, né? Relativiza a violência, ou seja, o professor ele é esmurrado, tem que levar pontos, vai parar no hospital com o olho totalmente destruído, que foi o que aconteceu com ela, né? E ela, de vítima, passa a ser criminalizada. Então, quer dizer, é um absurdo isso, é de uma boçalidade, é incompreensível como pessoas vêm a público defender isso, né? Então, eu quero aqui expressar, inclusive, a minha solidariedade, Sérgio, à professora Márcia Frigia, assim como à professora Marlene de Favre, aos colegas docentes do Instituto Federal Catarinense de Abelardo Luz e a todos os docentes que vêm sendo... que sente os problemas aí causados por essa nova onda, né? Essa onda. Eu acho que a sociedade brasileira, ela precisa parar para refletir um pouco. Não há futuro para esse país que não passe pela educação. E isso não pode ser apenas um discurso, né? Isso precisa ser uma prática. Não pode ser conversa fiada, né? Isso precisa ser uma prática.
E enquanto nós não nos dermos conta disso, porque hoje qualquer um pode dar palpite sobre a educação, até técnico de futebol é chamado de professor, né? Então qualquer um vira professor. E o próprio Estado brasileiro incentiva isso, né? Então é uma pena realmente o que aconteceu com a professora Márcia Frigi. É uma violência, mas pior do que a violência que ela sofreu pelo aluno, porque o aluno agora, a promotoria da infância já se manifestou, as medidas cabíveis serão tomadas, o aluno provavelmente será recolhido a uma instituição socioeducativa, e etc. e tal. Mas pior do que isso é justamente essa violência moral, essa violência psicológica por parte de partidos políticos, de pretensos candidatos à República que deveriam ter um mínimo de ética e não se aproveitar de uma situação como essa, né? E, inclusive, o que é mais lamentável, de alguns veículos, felizmente não todos, mas de alguns veículos de comunicação que vêm deturpando, né, o fato. A professora Márcia Frigi não foi atacada pelas coisas que ela defende na rede social. Não foi isso que fez com que ela fosse atacada. Então as pessoas precisam se conscientizar disso. Foi outro tipo de coisa, né? Eu acho que o nosso tempo foi quase todo, né? Temos ainda uns 2, 3 minutos? Tá, temos. Voltando àquela conversa que a gente estava tendo sobre... que é maravilhosa, todo mundo adora ouvir, fica ouvindo um monte de tempo. Além desse assunto que é importante também. Mas sobre arqueologia, sobre o tempo de gente vivendo aqui, né? Então, 4.000 anos apenas a gente está acima do nível do mar aqui, né? 4.000 e poucos anos. 4.500 anos, Tá. mais ou Então, menos. todas as oficinalíticas aqui que a gente encontra, a flor da terra, na pedra, né? São dessa época. Na prainha, são dessa época. É importante até... No máximo dessa época. Aproximadamente. De lá para cá. Pode ser 3.000, pode ser 2.000. Sim. Não importa, se 2, 3, 4 é muito tempo. E é importante que às vezes a gente fala oficina analítica, as pessoas em casa, tá, mas o que é uma oficina analítica? É um lugar onde eles apontavam, na fase da pedra, como é que se chamava? Isso. Se fazia pontas de flecha, se fazia facas, tudo era feito de pedra. Porque os sambaqueiros, eles não produziam cerâmica. Os instrumentos deles eram ou de madeira, ou de ossos, ou de pedra. E essas pedras, sejam flechas, sejam vasos, sejam pratos, ou até esculturas em formatos de animais, que nós chamamos de zoólitos, eles precisavam produzir e polir na pedra, era pedra contra pedra. Então, junto ao mar, eles pegavam as formações basálticas, enfim, as rochas que ali havia. Seixos grandes, né? Grandes pedras que ficaram costões, os nossos costões. Que são empurradas pelo mar, bate aqui, bate ali, arredondam, né? Aquelas pedras. E aí eles ali começavam a polir junto com a areia, a água do mar, né? Eles começavam a polir e produzir essas peças. Hoje os turistas muitas vezes tomam banho de sol deitados sobre uma oficina lítica e não se dão conta de que aquilo é um sítio arqueológico com milhares de anos e que dali saíram milhares e milhares de utensílios, de artefatos. De ponta de flecha, etc. Isso, e que serviram aí para... É incrível que uma vez eu vou à praia, sempre que tem alguém me visitando de fora, eu vou mostrar. A oficina lítica que está na mão aqui. Às vezes mostro também a caverna que tem. Uma caverna que tem, dentro da caverna tem uma oficina lítica, onde tem lugar para lavar o rosto, água corrente permanente, abertura para sul, para norte, dentro de uma caverna. Um lugar para dormir, incrível, uma caverna perfeita numa pedra. Quem olha de longe não vê, não percebe nada, é uma coisa impressionante. Mas eu levo então pessoas para ver, e um dia eu estou levando, e tinha desviado o caminho desviando de barro aqui, dali, não sei o quê, o caminho tinha virado para passar por cima da oficina lítica, rapaz. Eu sempre digo então todo mundo que entrava na praia, que passava pela prainha, passava por cima da oficina lítica. Sérgio, tem uma coisa mais Quando grave. não é gente roubando. Isso. Rouba uma pedra. Isso é importante tu ter citado isso, porque assim, há muitos casos de vandalização de patrimônio arqueológico, não só em Garopaba, em Bituba, mas em todo o país. E muitas pessoas fazem isso mesmo, pegam, levam para casa. Isso é crime federal. Se denunciadas, elas podem inclusive ser presas. Se comercializar, porque é terminantemente proibido a saída de material arqueológico pré-colonial do Brasil. Isso é crime federal. Então, não faça isso. Não vai se incomodar. Primeiro que está destruindo algo que é muito valioso para a comunidade, não para uma pessoa. Que é único.
É muito Que valioso isso, para claro. uma comunidade, mas para um não Claro, vale nada, claro. porque É, da porque cadeia. depois leva para casa, vai servir para quê? Peso de papel, peso de porta, né? E não só as oficinas líticas, os sambaquis, que sambaqui também, a gente poderia ficar o programa inteiro falando sobre isso, mas são montanhas de conchas que foram construídas. As pessoas olham hoje para um sambaqui e acham que aquilo é um morro, que aquilo estava ali naturalmente. E não é, são montanhas, é como as pirâmides do Egito, aquilo foi construído, às vezes por um período de quase 1000 anos. E dentro dos sambaquis, aquelas populações sepultavam seus mortos. Nós tivemos agora recentemente, o IFSC, juntamente com o IFAM, nós trabalhamos ali num resgate emergencial de algumas ossadas que apareceram no sambaqui do Capão, na Praia da Entre a Ferrugem. Ferrugem e a Barra. Isso, porque com a chuva tudo começou a aflorar aqueles ossos à superfície e nós tivemos que fazer um resgate de emergência, né? Junto com o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas, Sérgio, o mais especial de Garopaba, na minha opinião, são as inscrições rupestres. Lá do Galeão. Nós temos um território que nós podemos chamar de A Pedra do território... Galeão, né? Maravilhosa. Isso, nós podemos chamar de território rupestre, que ele vai Que é de arte, Porto né? Belo... Que é uma tentativa de comunicação. Isso, ele vai de Porto Belo... O mais elevado do sambaqueiro está ali, Exatamente. né? O mais elevado é a Isso. tentativa de comunicação, Isso. a tentativa de Isso. guardar para a história Isso. alguma Isso. coisa. A arte. Né? Ele vai de Porto Belo, começa em Porto Belo, esse território de inscrição rupestre, passa por Florianópolis, Ilha do Campeche, né, e tal, e termina em Garopaba. E o único Termina lugar... aqui? Termina em Garopaba. O último ponto que se tem conhecimento de inscrição rupestre Pedra do Galeão. é a Ponta do Galeão, a Pedra do Galeão, em Garopaba. Mas E- eu tenho fotos disso aí. E assim, Sérgio, mais importante, o único ponto do litoral brasileiro, claro, no interior do Brasil nós temos muitas inscrições rupestres, as mais famosas, inclusive, são a Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, né? Mas no litoral, especificamente no litoral, o único território de inscrições rupestres no Brasil é esse que vai de Porto Belo a Garopaba. E também estão sendo vandalizados. Então é muito importante até, porque eu sei que muitos turistas... O teu trabalho levava para isso, para a valorização desses Isso. sítios arqueológicos e E o a única forma de aproveitamento valorizar era fazer com que o turismo, Isso, mas um turismo controlado. um turismo organizado, Isso, controlado, exatamente. começasse a render frutos para a população local, Exatamente. etc. E hoje a já única vem- maneira de protegê-los, Isso. realmente. Exatamente. E é claro, porque não há como você proteger esse território se a comunidade não se envolver com Sim. eles, não se conhecer. É como não dá para defender as barreiras francas sem ganhar os pescadores. Isso, exatamente. E aí é importante que a gente diga o seguinte, que o turista, quando ele vem para cá, ele não vai visitar essas oficinas, as inscrições rupestres do samba aqui sozinho. Né? Que ele contrate um condutor ambiental. O IFSC que está formando Que vários, a já gente formou formou vários vários, condutores e exatamente. guias também. Isso, nós temos profissionais hoje no território especializados que conhecem, vai ser muito mais interessante, porque ele vai poder contar a história desse Essa lugar. história pode ser Isso. contada ali, Então, ali mostrando, apontando a pedra. Isso. Né? Então, quando vier para cá, procura um condutor ambiental, procura um guia de turismo, credenciado, né, regulamentado, que ele vai levar o turista a esses lugares com segurança, respeitando o território, respeitando o vestígio arqueológico, né, e garantindo também que o turista usufrua melhor desse espaço. Bom, essa figura aqui, que 30 minutos, que eu acho que a gente já deu agora, é pouco para conversar com o Viegas. Fez bem o jornal em convidar, acertou o jornal em convidar essa figura para escrever para cá, o jornal. E a gente vem construindo, vem acompanhando o trabalho dele, apoiando no que for necessário e obtendo o apoio do Viegas. Isso está sendo muito bom para todos nós. Tenho certeza que foi bom para todo mundo que nos acompanhou agora. E a gente vai convidar ele mais vezes, uma vez por mês, quem sabe uma crônica dele, uma vez por programa, talvez. Né? Uma ideia de tu gravar uma crônica para nós. Uma boa ideia. Né? Uma boa ideia. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, para fazer tem que achar o seu tempo, né, para contar uma história bem rápida. E, de repente, a gente ter sempre a inserção no nosso programa de uma crônica do Viegas. Que pode ser dessa vastidão de assuntos, né? Do dia a dia, no caso da professora, ou de 5.000 anos atrás, né? Ou da história, né, mais recente. Por exemplo, hoje a gente esqueceu de falar, a gente ia falar e esquecemos agora, mas rapidamente. Hoje é o dia do suicídio de Getúlio Vargas. Que foi pressionado, foi derrubado, mais ou menos como aconteceu agora no Brasil, para derrubarem as leis que protegiam os trabalhadores. Né? E na morte dele, com o suicídio, ele conseguiu reverter o caso. Exatamente.
E coisa que não está sendo possível agora. E é uma pena, né, Sérgio? Porque como historiador a gente pode dizer que o Brasil, com as tais reformas trabalhistas, ele conseguiu avançar tanto que ele voltou para o século XIX. Está voltando para o século XIX. Porque a realidade que a ainda. gente está vendo aí hoje era a realidade do trabalhador e da legislação e dos direitos que ele tinha no século XIX. Essa é a modernização que nós temos hoje no país. Sérgio, obrigado pelo convite. Vida longa ao programa, vida longa ao Jornal Mais Garopaba, né? Sucesso e estamos à disposição, com certeza. Muito obrigado, Antônio. Na técnica, Antônio Daut, aí, se virando aí para... Melhorou a luz hoje, a iluminação, né? Acho que ele já está aparecendo, né? Eu devia ter feito a barba. Então... Pois é, eu fiz. Bom, muito obrigado, Antônio, então, pelo teu trabalho aí. Vamos em frente. Quinta-feira a gente volta. Eu acho que eu falei demais. Né?